iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da nossa colunista de economia Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinando pelo canal da Itatiaia no YouTube e também pelo WhatsApp, 99996-7074, 99996-7074. A Itatiaia foi, esta semana, pela quinta vez aos pontos onde tradicionalmente ocorrem problemas em decorrência das fortes chuvas em Belo Horizonte e conferiu o andamento das obras contra inundações, Eduardo Costa. A gente vem acompanhando ao longo deste ano o andamento de obras e há ainda preocupação, temor da população com a chegada do período chuvoso. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, um abraço forte. Eu acho que o primeiro episódio da Praça Maria de Dirceu, e olha de onde que eu estou falando, né? Do PIB que eu estou falando, o episódio da semana passada na Praça Maria de Dirceu é um aviso, né, Eustáquio? Nós vamos escutar de agora até março o que escutamos nos últimos 30 anos. Esforços foram envidados, mas não foi possível concluir as obras, mas estamos no planejamento, elas virão. Esperamos que no futuro próximo tudo se resolva. Haverá solução para Bernardo Vasconcelos, Cristiano Machado, Tereza Cristina, enfim, Vilarinho. Nós vamos ter um mundo diferente. Também vai ter gente falando, a culpa não é minha, é do outro poder. Enfim, o discurso será o mesmo, os estragos serão os mesmos, e eu rogo aos céus para que nós, jornalistas, não continuemos a insistir no slogan chuvas causam estragos em Belo Horizonte. Nós causamos com o nosso voto. Ô, Júnior Moreira, por que, na sua opinião, grandes obras não foram feitas nos últimos anos, apesar dos problemas estarem aos nossos olhos e a população reclamando que todo ano é a mesma coisa? As pessoas perdem tudo em casa por causa das inundações. Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Obras em determinados lugares não dão voto e, além do mais, tem um outro problema, né? É preciso que nessas obras não sejam feitas para que chegar na hora da campanha, prometer para aquelas pessoas que eles vão resolver essa situação e nunca resolvem, né? Mas eu estava conversando com o Lolli agora há pouco, que foi o repórter que encabeçou essa série de reportagens sobre as chuvas, a Ellen Araújo também, que ajudou na produção, e eu cheguei à conclusão com o Lolli ali na conversa com ele, porque ele viu, né? Ele foi lá conversar com o pessoal, que a gente tem dois extremos em Belo Horizonte. Uma, a questão da Vilarinho, e outra, a questão da Tereza Cristina. Na Vilarinho, a situação está caminhando, né? Tem obra acontecendo, já tem barragem de contenção e tal. E na Tereza Cristina, nada foi feito. Absolutamente nada foi feito, né? E são os dois pontos mais tensos em relação à questão das chuvas aqui em Belo Horizonte, né? Para resumir a prosa, Eustáquio, algumas coisinhas foram feitas, mas longe dessas obras evitarem tragédias já nesse período chuvoso. Então, é atenção redobrada para o morador que está nessa região, principalmente na região da Tereza Cristina e da Vilarinho, porque o perigo é iminente. O perigo é iminente e qualquer situação que pareça ser de risco, a pessoa já tem que ficar atenta, porque a gente vai passar mais um ano, quando chover forte, a gente vai pensar, meu Deus do céu, será que aconteceu algo na Tereza Cristina ou na Vilarinho? Tomara que não, né? E para você, Rita Mundim, por que as grandes obras não são realizadas? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Você falou exatamente o que eu iria complementar na fala do Júnior Moreira. Obras estruturais não geram votos, porque geralmente as obras estruturais, elas são obras de um maior porte, né, de um maior valor, e o pessoal gosta da perfumaria na véspera da eleição. Então, obras estruturais, planejamento no Brasil não gera voto, porque o planejamento, ele implica que um gestor passe, muitas vezes, uma parte da obra para o outro gestor. O que acontece aqui é uma negação, é o negacionismo do executivo. Então, quando vence a oposição, é como se tudo aquilo que estivesse sendo feito nas gestões passadas, geralmente, tá, gente? Geralmente, fosse ignorado. Então, se cada um continuasse o trabalho do outro, se as obras estruturais fossem feitas num horizonte de longo prazo, a nossa condição, a nossa qualidade de vida seria muito melhor. E o dinheiro gasto seria muito menor. Então, os problemas existem na política brasileira para não serem resolvidos pelo Executivo, para serem objeto de campanha contra quem não fez do jeito que deveria ser feito e promessa daqueles que
assumem prometendo fazer e nunca fazem nada. As coisas ficam sendo empurradas com a barriga. Então, infelizmente, além da Tereza Cristina, né, e da Vilarinho, nós temos aquele vale ali na zona sul de Belo Horizonte, contorno do Prudente Moraes, foi um terror. E a Marília de Disseu, como bem disse o Eduardo Costa, já deu um prenúncio. E é o endereço, acredito, né, não sei se mudou, é o endereço do prefeito. E foi uma chuvinha de nada. Uma chuvinha de nada levantou tudo. Levantou asfalto, levantou bueiro. E eu assistindo as reportagens, né, ouvindo, as obras do Córrego do Leitão, que é aquele grande problema da Zona Sul, devem ficar concluídas no segundo semestre do ano que vem. Então vai chover e vai arrebentar tudo de novo. Aí faz nova licitação, gasta mais dinheiro, e assim vai, é assim que funciona. Mas assim como disse o Eduardo, quem elegeu, quem não faz e quem deixa de fazer, somos nós. Então, o nosso voto é o culpado por tudo isso que nós temos vivido no Brasil ao longo dos anos. Mas nossa democracia é jovem, está amadurecendo e nós estamos ficando cada vez mais seletivos. Gente, olho nas promessas e olho naqueles que falam e naqueles que fazem. Votem os que fazem. Por que, Malco Camargo, tanta demora na resolução desse problema de inundações em Belo Horizonte? Bom dia. Bom dia, amigos de bancada, bom dia, ouvintes da Itatiaia. É impressionante a falta de planejamento, falta de investimento em Belo Horizonte, né? No primeiro ano de Calil prefeito, é bom lembrar, ele chegou na Vilarinho depois de uma cena trágica de uma morte de uma pessoa, né, afogada dentro de um carro. Ele, muito comovido, fala que se ele não resolvesse um problema, BH não tinha prefeito. Passa 3 anos, ele disputa a reeleição com o argumento que BH tem prefeito. Esse é o slogan de Calil na eleição de 2020, que levou à sua reeleição. E agora, então, não temos mais desculpa, porque se BH tem prefeito, e se passa um tempo, e como bem disse a Rita, é importante que se tenha um tempo de maturação em relação ao cargo, mas nós já vamos para 5 anos da administração Calil. É tempo suficiente para um planejamento ser executado e resolver este problema da chuva. E olha, meus amigos, a chuva não chegou. O que chegou foi apenas uma chuvinha de nada. E com a chuvinha já começaram os estragos. Imagina o caos dessa cidade quando a chuva de fato chegar nos meses de novembro e dezembro. Então, Mundinho, o Congresso deve derrubar veto do presidente Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes para mulheres pobres. É uma polêmica, né? Eu fui ver quais as alegações do presidente para vetar. A primeira, e essa é real, ela existe, o pessoal esquece que o Brasil está sem dinheiro. Nós temos um déficit a ser zerado, em plena pandemia. Então, há uma demanda por dinheiro de vários setores. Então, segundo o presidente, ele ouviu o Ministério da Economia e o Ministério da Educação. O Ministério da Economia disse que no projeto não é dado a fonte dos recursos. E aí a lei de responsabilidade fiscal, para você assumir um gasto, e um gasto desse seria um gasto grande ad eterno, você teria que falar de onde que virão os recursos para isso. Só lembrando, o aumento do IOF, ele veio, né, para assegurar o pagamento do auxílio emergencial até o final do ano, porque senão a conta não fechava, estava faltando 1,6 bi. E, por outro lado, ele ouviu o Ministério da Educação. Segundo o Ministério da Educação, se o presidente falasse, não, então tá, quem vai assumir o gasto são os orçamentos das escolas. E, segundo o Ministério da Educação, seria uma intromissão na liberdade de execução orçamentária das escolas. Então, diante desse problema financeiro, ele resolveu vetar. Agora, eu quero só para clarear, não estou defendendo, eu acho que deveríamos, né, sim, passar um projeto desse, é de cunho social, um projeto importante. Eu sou mulher, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Distribui camisinha, então vamos distribuir absorvente. Mas existe também a necessidade de uma logística. Uma coisa que eu queria chamar a atenção. Tudo que o governo Bolsonaro faz, existe um preconceito e quase que a grande parte da mídia só olha o lado negativo. Eu não estou aqui defendendo, não, mas se ele não vetasse, eu não duvidaria de que as manchetes dos jornais seriam: antes de resolver o problema do precatório, antes de resolver o problema do Bolsa Família, o presidente vai distribuir absorventes. É por aí que a coisa tem funcionado. Não, eu aposto que se fosse o contrário,
Nossa, ele está gastando com absorvente e o povo passando fome. E seria por aí. E você, Eduardo, o que acha desse veto do presidente Bolsonaro e a reação do Congresso querendo derrubar o veto? Ô, compadre, eu acho que as minhas filhas estão cansadas de ouvir. Para mim, tudo funciona com 3 Fs: família, fé e foco. E assim como a gente tem que ter na vida da gente, né, o governo tem que ter foco. Em um país dos meus sonhos, o presidente da República queria lutar com todas as forças para fazer a criação de empregos, contar com a ajuda do Congresso, do Judiciário, para criar empregos, porque emprego dá dignidade. Esse é o Brasil real. Agora, dos meus sonhos, o Brasil real tem zumbis no meio da rua, zumbis. E eu tenho 2 filhas em casa. E eu sei que quando elas estão menstruadas, além do absorvente, elas precisam de medicamento, porque se sentem muito incomodadas, com muitas dores. Então, eu compreendo as razões do veto, eu compreendo a dificuldade de caixa, mas como é que eu vou dizer que está errado você dar para uma pessoa que está no meio da rua um absorvente, se ela já não tem medicamento para dor, se ela já não tem um lugar ideal para se higienizar? E eu me pergunto também por que isso tem que ser algo que vai bater na mesa do presidente, pois a Câmara Municipal de Belo Horizonte, por exemplo, não tem sobras orçamentárias todo ano, senhor Estado? Sim, inclusive devolve à prefeitura o que sobrou do orçamento. Transforma isso, gente. Bota no posto de saúde o básico, sabe? Uma aspirina, uma Neosaldina para dor de cabeça, um absorvente. E antes disso, o que eu sonho para o Brasil, e não é de hoje, é o mínimo de assistência social de verdade, para orientar as moças na gravidez responsável, para facilitar a ligadura e a vasectomia, para o controle familiar, e para dar assistência básica. Eu poderia falar 3 dias, 3 noites aqui, mas eu fico triste, muito triste, de saber que nós estamos discutindo se alguém deve ou não ter absorvente no momento mais íntimo, e dizem, de hormônios mais incômodos, de humor mais incômodo de uma mulher. É muito triste tudo, Eustáquio. Se a gente diminuísse os gastos nos palácios. E aí, Mauro Camargo, o que acha de toda essa história? Veto do presidente Bolsonaro, o Congresso reagindo, querendo derrubar o veto? Eduardo, começo a minha fala com o seu fechamento. Se diminuíssemos os gastos dos palácios, né? Em 2020, o gasto do cartão de crédito corporativo da Presidência da República aumentou em 27%, chegando a 20 milhões de reais. Ou seja, o que é para o outro não há orçamento, o que é para si não há limite e às vezes há até sigilo dos gastos, né? A política pública como essa, uma política pública barata e inclusiva, porque permite que crianças frequentem escola, permita que a mulher saia para trabalhar, permita que a mulher busque emprego, uma política pública que gera dignidade e com baixo custo. É o investimento que o poder público precisa de fazer, sim, para dar mais dignidade às mulheres brasileiras. E a sua opinião, Júnior Moreira? Poxa, Eustáquio, eu não sei nem por onde que eu começo, porque pelo que eu estou vendo, a gente está politizando, inclusive, o absorvente para as pessoas carentes, né? Isso é muito sério. Acredito que nem é questão de Bolsonaro querer ou não querer vetar, né? É uma coisa que chega da Casa Civil, ele meteu a caneta naquele negócio, assinou e está tudo certo. Acho que é um problema maior de conjuntura e de falta de sensibilidade mesmo com o outro, né? O argumento do presidente é que não estabeleceu fonte de custeio. Eu conversei com um deputado agora pela manhã sobre o assunto, ele disse, Júnior, no texto tem. Previa que o dinheiro vem dos recursos da União no Sistema Único de Saúde. Esses recursos vêm do SUS, então a justificativa não é plausível. E dentro desse sistema que os deputados, o Congresso deve derrubar esse veto. Porque tem lá, né, o argumento, ele não se consolida na prática, né? Porque existe lá o caminho de onde esse dinheiro viria. A gente vive em 2021. O Malco citou o aumento do cartão corporativo, a gente vê os aumentos aí para o teto do Plex dos generais, do próprio presidente, aumentos exorbitantes de salário dessas pessoas. E na hora que se fala de um item básico que vai trazer o mínimo de dignidade para a mulher que tem um fluxo menstrual em determinado período do mês, se imaginar que uma menina
de uma região pobre que não tem dinheiro nem para comer, né, gente? Então é lógico que o absorvente vai ficar para depois. Deixa de ir à escola, porque não tem o absorvente, que é um item de higiene. Eu acho que é uma coisa muito pequenininha para o tamanho do Estado e muito grande para as pessoas que recebem, sabe? Eu acho que a gente discutir de forma política isso, para mim, é um pouco triste, né? Chegar no sentido de que porque só porque o Bolsonaro vetou que a gente está xingando. Não, gente, pelo amor de Deus. É um negócio muito sério, de dignidade de uma mulher pobre, de uma criança pobre, de uma moradora de rua, de uma presidiária, que é muito pouco para o governo, né? Para isso, eu não importo aumentar um pouquinho o meu imposto, não. Para coisas desse tipo. Para outras, por exemplo, pagar teto duplex para o presidente, para os generais que estão no governo, aí eu já não quero pagar mais imposto. Acho que é uma questão de prioridade e dignidade, de coisa muito, muito simples para o governo, mas que traria um pouquinho, né, de dignidade para as mulheres que sofrem com isso. Aqui pelo WhatsApp tem uma opinião de um ouvinte que não se identificou, mas acho bem pertinente. Ele está dizendo o seguinte: e a verba partidária que está sendo aprovada para o ano que vem, para as campanhas políticas? A desculpa é custeio? Quando é para pagar gastos para eles, nós somos obrigados a pagar com impostos. Agora, quando é recurso para absorvente para mulheres pobres, não tem. O Paulo Camargo, secretário de governo da Prefeitura de Belo Horizonte, Adalclever Lopes, falou com exclusividade a Itatiaia, numa entrevista para Edilene Lopes, sobre a crise entre o prefeito Calil e os vereadores. Ele negou interferência na CPI da TH Trans, disse que o ex-chefe de gabinete, Alberto Lages, está tendo alucinações ao acusá-lo de fazer caixa 2 para a campanha do ano que vem, e disse que colocou o cargo à disposição de Alexandre Calil. É muita novidade, né? E, para mim, a principal novidade é o secretário Adalclever revela o bastidor da política em Belo Horizonte. Revela conversa entre vereadores e o Executivo para definir uma ação de fiscalização do Legislativo sobre o Executivo, ou seja, uma articulação para evitar danos em relação àquilo. O que precisava esconder que não pudesse ser feito livremente pelo Legislativo? Além disso, Adalclever fala também de um acordo com o deputado federal que tem a ver com a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Ele fala de um acordo com o Luiz Tibé, e que isso também tem a ver com a Câmara de Belo Horizonte. Ou seja, tem muitas pistas. Eu acho que o secretário, com essa entrevista, põe mais lenha na fogueira, dá mais elementos para que as pessoas que, de fato, querem investigar a prefeitura, coloquem tudo às limpas. E é muito importante que isso aconteça, pois não pode parar dúvidas na independência da atuação do Legislativo sobre o Executivo para o bem da nossa democracia. Essa entrevista de Adalclever Lopes, Eduardo Costa. Compadre, considerando essas discussões tão miúdas e o fato de termos falado há pouco de absorvente, eu me lembro aqui do sábio que disse: políticos são como fraldas, tem que ser trocado de vez em quando. Você, Rita Munzinho? Fico com o Eduardo, e as fraldas estão sujas. Dona Moreira. Explicou e não explicou muita coisa, né, Astag? Eu só sei que a situação para o lado do Executivo está muito feia por causa do Adalclever Lopes, e ele disse que colocou o cargo à disposição do Calil. Se eu fosse o Calil, eu teria aceitado para amenizar a situação, porque a situação está muito, muito tensa. Eustáquio, antes de terminar, me dá 15 segundinhos, era um próximo tema, a gente não vai conseguir falar. Eu preciso comemorar esse Nobel da Paz, que foi dado aos jornalistas, né? Porque hoje em dia, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, uma parcela da sociedade, né, coloca a culpa toda na mídia e também nos jornalistas. E ver 2 jornalistas ganhando o Prêmio Nobel da Paz me deixa feliz de saber que tem gente que olha para essa situação e sabe da importância que o jornalismo tem na nossa sociedade. E há essa crítica à mídia como se a gente inventasse notícias. A gente apenas e tão somente retrata o que acontece. Não é mesmo? O sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Ótimo dia a todos.